ao nosso U-Talks. Estamos aqui para um bate-papo muito bom hoje. Mais uma vez, pensando aí na criançada e nessa relação, né, gente? Pais, crianças. Nós vamos falar sobre nutrição para as crianças. O que nutre? O que nutre. E a nossa convidada de hoje é nutricionista formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestre em Ciência de Alimentos e Nutrição pela Unirio. Culinarista, autora dos livros Pérolas à Mesa e Prato Isolado, a arte de comer na pandemia. Ela também é mamãe, novinha e acredita que todos podem trazer a comida saudável como prazer e uma possibilidade diária. Bem-vinda, Ana Alves! Ana! Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Eita. Só começou. Só começou. Só começou. Prazer enorme. Ana, mamãe, tá com quanto tempo, filhote? 9 meses. Menino ou menina? Menino. Menino. Menino seu, como que chama ele? Dian. Dian. Lindo como o dia da minha vida que ele nasceu. Ah, que bonito o nome, Dian. Bonito. Bonito. Ana conseguiu dar mamar? Consegui, cheguei com uma sede absurda. Já desfalquei aqui o filtro de água. Ainda dá mamar, então. Sim. 9 meses a gente ainda tá indicando e eu ainda posso, né? Sim. E aí ele tá só no peito ainda? Não, agora ele, assim, desde os 6 meses ele já faz a introdução alimentar, já come bem, já desfalca a fruteira lá de casa, dá um trabalhinho na cozinha, mas ainda o primordial é a amamentação. Será que a gente começa lá do inicinho mesmo? Ou seja, nasceu, ainda a indicação mamar, se podemos dar mamar, se produzimos bem, se tá certa a conexão, ainda é um elo importantíssimo e a maior fonte de alimentação que a gente tem, mãe e filho. Exatamente. Né? Até os seus 6 meses e a partir daí começa a introdução aos alimentinhos. O doce ainda sem o sal, né? Peraí, deixa eu só então fazer uma pergunta que não tem a ver comigo, mas tem a ver com vocês. Antes dos 6 meses, o leite materno é fundamental. Sim. Agora, se a mãe não tem o leite materno em suficiência... Que a gente falou, se for possível. Se não tem, cada médico direciona qual é o cada leite. médico. Exatamente. Tem casos e casos. Tem crianças que também têm intolerância, então não é todo tipo de leite. Aí o médico direciona quais as possibilidades de substituição, que hoje já são gigantescas também e nutrem muito bem, né? Artificiais, é isso? As artificiais são as fórmulas infantis que a gente chama, né? São compostos manipulados, mas que são direcionados para a necessidade de cada criança. Tem isso, as intolerâncias alimentares, tem as alergias também, bem novinho já pode ser detectado. E a fase que ele está de crescimento. Porque, além disso, também depende de quanto ele vai precisar de energia para crescer e desenvolver. Porque a gente vê que crianças, do dia para a noite, já mudou. Já mudou. As fórmulas também têm que acompanhar. Claro que no mundo ideal, todas que pudessem amamentar fariam isso, porque tem diversos benefícios. Mas até os 6 meses, né, de regra, a gente tem somente a fórmula ou o leite de amamentação. E aí, a partir daí, entra a nutrição. Sim, a nutrição que a gente fala, a nutrição que as pessoas precisam dar para os bebês, né? Porque desde que ele nasceu, a primeira indicação é que a gente tenha um golden hour, que tenha a primeira mamada, né? Que é o colostro, que não nutre de fato, mas é dali toda a mágica acontece. E quando a gente começa, então, a introdução alimentar, eu acho que chega o momento em que os pais também, os cuidadores, ficam apreensivos, porque a gente quer que a criança coma igual que a gente está comendo. Botou um pratão, a criança também vai comer. Mas não é um momento de experimentação. Para ela é mais um aprendizado. E nós somos quem temos que guiar essa transformação e também ofertar o que precisa ser dado para a criança. Porque a partir dos 6 meses, a demanda dela de energia e de nutrientes não é tão suprida pela amamentação. Apesar dela ser um complemento. A gente fala que, em regra, 60% é do leite e 40% é da comida. Então, é um percentual bem expressivo para a gente ter mais atenção nesse cuidado da alimentação com ela. E nesses primeiros anos, momentos de vida onde o bebê, o ser humaninho está lá formando sua cognição como um todo, está entendendo os sabores, os cheiros, etc e tal, como é que você introduz, qual é a medida, se é que existe uma medida, a restrição na medida certa, ou a quantidade na medida certa, para que ele possa já, naquele momento, absorver coisas positivíssimas para o futuro dele? Sim. Ali que eu vejo que começa o medo. Né? Nossa, um bebê de 6 a 7 meses, a gente, em média, acha que ele consegue comer de 1 a 2 colheres de sopa, incluindo tudo que está no pratinho. Então, dentro do prato, que a gente também já pode começar a falar,
é um prato similar aos nossos, em conteúdo. Então precisa ter vegetais, precisa ter leguminosas, a gente chama feijão, grão de bico, né? Um cereal, uma proteína, também é o ideal que tenha nesse pratinho. O grande ponto desse início todo é que o bebê não sabe que ele tem que comer. Então, muitas pessoas começam a dar uma forçada. Filho, come mais um pouco, eu sei que você tá com fome, tá na hora de você comer. E nesse entremeio, a gente está ensinando dessa forma um caminho que no futuro pode trazer grandes problemas. A restrição no limite certo, né? É você ofertar cerca de 2 a 3 colheres de sopa em tudo. É bem pouquinho mesmo, separadinho. Sem sal ainda, né? Sem sal e sem açúcar. Porque, por exemplo, fez um molho de tomate, às vezes a gente bota um pouquinho de açúcar para dar uma quebra de acidez. Sem sal e sem açúcar, né? Nesse primeiro momento. A gente coloca e vai oferecendo pro bebê aos pouquinhos. Um grupo de cada vez. Macarrãozinho, só o macarrão. Dá o ovo, só o ovo. E dentro dessas etapas, vendo que ele vai aceitar. Uma hora ele vai falar que ele não quer. Que é o que mais irrita. Eu posso falar até com propriedade, que dá uma irritada, assim. Filho, você tá com fome, tem que comer. Mas o bebê já nasce naturalmente com a própria limitação de saciedade. Então, se ele fala que ele não quer, respira fundo. Para por ali. Faz outra coisa, continua cuidando dele e na próxima refeição a gente coloca um pouco mais. Agora, a gente sabe que a bagunça é gigantesca, mas a gente já ouviu que é muito importante também deixar o bebê pegar na mão, sentir o cheiro, se lambuzar, né? É um momento importante também para o bebê, né? Exatamente. Só uma dúvida. Adorei a pergunta, mas só para eu entender, agora eu fiquei na dúvida. Você faz um prato com 4 ou 5 coisas ou com uma? Porque é uma de cada vez, não é isso? Como é que é essa história? Assim, só para eu entender, o que você coloca? Eu vi que você falou arroz, feijão. Você já tá querendo saber, eu lembro. Ainda não tem filho. Tô louco pra ter e tô aqui, ó, entretido. O prato, ele tem que estar completo. Quando você vai oferecer pra ele, que é uma coisa por vez. Então, no pratinho, vou chegar, olha, filho, aqui tem a cenourinha, aqui tem o arroz, é bom falar também. Isso com 6 meses já. Pra ele descobrindo os sabores, o que ele mais vai gostar ou não, pra gente não misturar, né Ana? Isso. Até definir cor também, tem uma coisa visual também, não tem? Exatamente. O que atrai o bebê também atrai a gente. A gente tem que esquecer que existe a comida do bebê e a comida das pessoas, né? Dos adultos, dos jovens. É a mesma comida. A forma que a gente vai apresentar que é diferente, porque ele tá aprendendo. Então tá aqui, ó. A cenourinha, o arroz, a carninha. Quando eu for oferecer pra ele, ó, uma colher só de carne. E aí ele vai comer. Uma colherada só de arroz. E aí ele vai comer. Uma hora ele vai falar que ele não quer. Talvez no início mesmo ele já falar que não quer. E o que é interessante falar é que a gente acha que o paladar da criança já começa nesse momento. Primeira vez que ele está comendo, ele só mamava leite, mas não é. Muitos estudos agora estão indicando que no próprio líquido amniótico, o que a mãe come, alguns pedacinhos, né, de sabores que a gente fala, né, não a comida, chega pro bebê e ele vai se nutrindo ali e ele vai reconhecendo com o tempo quando ele começa a comer. Então a gente já pode meio que direcionar o que ele pode aceitar ou não. Ou seja, se ela come mais milho, se ela come mais arroz... Na hora que ele come... Já tem uma pequena identificação ali, ó. Eu conheço esse negócio de algum lugar. Exato. E como é um processo um pouco complicado no início, a gente já pode facilitar a nossa vida quando ele ainda tá na barriga. Claro, gente gestante, a gente tem vontade de muitas coisas, né? De algumas necessidades. Eu fico louca por limonada, por exemplo. Meu filho não suporta limão. Mas é uma fase, sabe? Então não significa que se você tá comendo só uma coisa, essa coisa vai ser muito mais fácil para ele aceitar. Porque existe textura, experimentação, tudo isso vai E acontecendo. até aquela coisa individualizada por porção, vamos chamar assim, e especificidade, uma coisa específica, se for só o milho, se for só a carne, o arroz, talvez fique mais fácil até para detectar o que ele não gosta absolutamente, né? Sim. E esse não gostar é uma outra regra. Parece que a gente tem que dar de 10 a 12... Ou seja, se ter um pouquinho ali de confusão de 10 a 12 vezes para ver se realmente ele não gosta. E é uma etapa. Então, existem agora crianças com seletividade alimentar, por exemplo. A gente tem que dar de 20 a quase 30 vezes pra gente realmente chegar e falar assim, olha, ela não come. E fora isso, ela só pode aceitar de 5 a 10 alimentos. Então, é uma característica bem específica. Não fala assim, meu filho não gosta de abobrinha. Você deu quantas vezes? De quais formas? Foi só cru? Foi só cozido? E é um momento muito importante, né, Ana? Para abrir esse leque para a criança, para não virar aquela criança que só come o arroz, feijão, o ovo e um bife, né? Exatamente. A gente fala que é muito melhor a gente construir do que ter que destruir para reconstruir. Então, eu sei que a rotina pode ser um pouco complicada, um pouco difícil de fazer a comida da criança, a nossa comida. Por isso que eu falo, é a comida de todo mundo. No fim da história, só tem 2 restrições, sal e açúcar.
É muito mais fácil pra gente fazer a comida inteira e botar um salzinho no nosso prato do que ter que fazer 2 comidas e tudo. Então, vai oferecendo, vai experimentando, vai vendo a reação da criança, qual é o momento. Às vezes ela aceita de dia, mas não aceita de noite. E com o tempo você vai variando também, porque nem todo mundo, assim, eu sou nutricionista, mas eu não gosto de ficar comendo a mesma coisa sempre. A monotonia não é favorável. Então, a criança é a mesma coisa. É para trazer outras riquezas de nutrição para ela, né? De textura, de experiência. Para ela tá brincando, ela tá aprendendo que tem que comer, tá. Ela vai refletindo o que a gente faz, sim. Mas para ela tá brincando. Então, vamos variando. Tá e que horas bem. misturar? Porque a gente tá falando de separadinho. E que horas que a gente mistura o arrozinho com feijão e vira uma papinha que ele adora? Ó, na vida, como ela é, tem isso, né? Tem a vida que, da teoria, tá tudo ideal e tem a vida como ela é. Então, vou dar um belo exemplo que acontece muito fácil. Dentinho da criança. A criança começa a nascer o dentinho, ela aceitava muito bem carninha, coisas mais durinhas, começa a não aceitar nada. É um momento em que eu indico, por exemplo, de juntar o arroz com o feijão. O arroz com um molhinho. Dar algo mais untuoso para que ela consiga, né, comer bem e, ao mesmo tempo, se nutrir. Então, é o ideal fazer essa mistura sempre? Não, mas o ideal é que ela consiga comer. Lembra, 40% vem do que ela consegue ingerir de fora, além do aleitamento, né, materno ou artificial, que a gente fale. Mas a partir dos 12 anos, dos 12 meses, desculpa, a gente fala que o prato da criança vai ser igual ao dos pais. Então ela já pode ter essa capacidade de misturar, porque ela já ficou 6 meses aprendendo quais são os alimentos. Ela não vai se confundir se o arroz estiver misturado com feijão. Agora, Ana, segundo a Folha, o Brasil pode ter até 1/3 das crianças vivendo com obesidade em 2035. Os números até 2020 mostram que aproximadamente 12,5% das meninas do país são obesas, enquanto a taxa sobe para 18% nos meninos. O que a gente está fazendo de errado, já que a obesidade se torna um risco para a saúde dessa criança? Tão cedinho, né? Sim, a obesidade é um problema mundial, é uma epidemia a obesidade infantil. Isso é importante a gente destacar. Não é um problema do Brasil, o mundo inteiro está com esse problema. E uma outra questão é que é uma doença crônica não transmissível, ou seja, nós criamos um ambiente, temos a genética, temos outros fatores, mas nós criamos uma forma de ficarmos obesos. Então, não foi porque a gente nasceu de uma forma e a gente ficaria obeso. Não é que nem uma pessoa que é cardíaca. Então, isso é muito alarmante. Isso indica que tem uma coisa muito errada acontecendo. Um ponto é que não tem só obesidade infantil. Existe a obesidade do adulto, Sim. do adolescente. Então, os mesmos fatores estão afetando também as crianças. E qual é o problema principal? De ser tão jovem, existe uma replicação de comportamento e também um direcionamento, principalmente de produtos de atração para uma realidade que faz com que a pessoa, né, que as crianças consumam mais do que gastem. Crianças são ativas. O que a gente está fazendo para refrear essa atividade física da criança? Porque é muito difícil parar um bebê, criança de 1, 2 anos. Sim. Então, o que está acontecendo? Nós, como nutricionistas, estamos percebendo que a alimentação que estão ofertando, né, em casa, nas escolas, em todos os ambientes, elas estão direcionando para uma alimentação desequilibrada. O que seria? Tem muito mais energia, de grupos de nutrientes muito enérgicos, que não dão todos os nutrientes, mas que fazem com que, no fim da história, a gente dê muita nutrição, não dê tanta saciedade, e com o tempo ela vai ganhando esse peso, vai ficando com excesso de peso. Que tipos de alimento que você está citando, por exemplo? Por exemplo, qual é o lanche típico de uma criança quando ela vai para a escola? Às vezes é uma batata chips, às vezes é um bolinho, às vezes é um refrigerante ou um suquinho de caixa açucarado. Tudo muito adicionado, principalmente para padronizar o alimento quando a indústria vai sair, porque a gente tem que sentir o mesmo sabor quando a gente está no Brasil e quando a gente estiver nos Estados Unidos, por exemplo, de uma mesma marca. A gente vai, então, aprimorando o paladar e o direcionamento dessa criança para querer esses alimentos. E nesse tipo de alimento que é muito mais enriquecido de gordura saturada, Sim. açúcares simples, que quando a gente bota na boca já explode em sabor, ela vai querendo isso mais vezes. Então, a gente não está falando do arroz, do feijão, da comida de casa, do bolinho que a gente come na cafeteria ou que a avó faz. Não estamos falando dessa refeição, a gente está falando dessas refeições principalmente compradas prontas, né? e que a gente oferece sem
muita distinção. Os princípios, né, eles seguem muito similares, né? Então, uma pessoa engorda, a grosso modo, a gente já falou sobre isso, né? Tem uma vírgula depois da minha frase, mas o drive principal da obesidade ou de ganhar peso é você consumir mais calorias do que você gasta. Existe uma vírgula aí logo depois, que é os alimentos que você ingere, né, tem uma relação. Por exemplo, o exemplo que ela usou. Alguns alimentos fazem com que você não queira parar. Eu uso sempre o exemplo da batata. A batata cozida, a gente come uma quantidade e chega uma hora que você para. A batata frita é quase impossível. É horrível. Além delas pedirem outros complementos, não é só a batata frita. A batata frita com queijo e bacon ou com um molho especial que puxa um sanduíche, talvez, né? E todo esse complemento. Então a gente pega os estudos do Kevin Hall, por exemplo, e o que ele mostra é que se eu colocar uma bandeja só de alimentos ultraprocessados, hambúrguer, batata frita, refrigerante, e uma bandeja de alimentos minimamente processados, arroz, feijão, né, coisas que não in natura porque elas foram cozidas, mas enfim, alimentos mesmo e não produtos alimentícios, você tende a comer muito mais caloria nos produtos que, né, alimentícios e não em alimentos. Então esse já é o primeiro ponto. Quando a gente começa a ofertar muito disso, o nosso cérebro é como se ele virasse uma chavinha, grosso modo, que é, cara, não preciso parar, quero comer mais. Além disso, a maior parte desses produtos ele é composto de gordura e carboidrato. Ele tem pouca proteína e o nosso corpo ele precisa de um nível de proteína diário para que ele se sinta saciado. Então a proteína, obviamente, dentro, né, de determinados fatores, também tem um poder de saciedade e nesse grupo de alimentos normalmente a gente não tem. Então repara que muita coisa é similar entre criança e adulto, só que tem um porém, que é, uma criança, ela imita o adulto. Então, se o adulto em casa consome só esse tipo de alimento, a criança vai consumir também. É lógico. Então, quando a gente pega os dados de estudos, né, que muitas vezes são observacionais, onde a mãe que consome muito chocolate na gestação, o filho, ele tende a gostar de alimentos mais doces. Existem várias coisas aí envolvidas. Pode ser que seja uma questão que realmente passe, como a gente já viu alguns dados, mas, cara, é o que você vê em casa, todos os dias. Então, é óbvio que a pessoa vai estar mais suscetível àquilo. Então, olha como é que o problema, ele se torna bem maior. A gente precisa resolver a raiz, né? A criança, ela tá obesa por uma raiz que vem lá na frente também. Que é, cara, as pessoas estão se alimentando mal, estão ficando cada vez mais obesas. Até aproveitando, Rafa, você tem na sua experiência, lá vou eu de novo trazendo a sua prática para a conversa, mas acho que é valiosa. Você tem crianças que vão lá, mães que levam crianças 3, 4, 5 anos com um princípio de obesidade que já querem tentar inserir uma atividade física para equilibrar isso? De certa maneira? A gente já teve alguns casos, né, de mães, pais que, enfim, queria que meu filho fizesse alguma atividade, né, eu vejo que vocês têm um cuidado muito grande com a parte científica e tal, né, são cuidadosos com o treino, queria trazer meu filho aqui, mas não é o nosso, né, não é o nosso principal. Inclusive, incrivelmente, as crianças que a gente às vezes acaba atendendo são as crianças que vão com os pais porque gostam. Ah, pai, eu quero ir com você, mãe, eu quero ir com você, hoje eu não vou pra aula, eu quero ir e tal. Aquela criança que muitas vezes, né, tá acima do peso, faz pouco exercício, ela vai ser a última que vai falar, quero ir pra academia com mamãe e com papai. Só que a gente volta pro outro lado, que é, as pessoas que eu atendo também são pessoas que já estão preocupadas com saúde, buscam tentar melhorar sua alimentação, buscam, né, tá sempre se movimentando e como consequência é isso que elas têm de visão em casa. Então olha como é que é um círculo, né, um ciclo vicioso, assim, vicioso no bom sentido. E essa obesidade aí tá ligada não só a essa alimentação errada, com muita coisa industrializada, pronta, que a gente sabe que não é o plano perfeito, e um sedentarismo, né? E a falta da prática de uma atividade, a falta da brincadeira. A inserção de telas hoje, muito pois cedo, com né? essas telas todas aí, a criançada não tá mais no pique-esconde, correndo, subindo árvore, pique-pega, tá ali parada, então a queima calórica é outra, né? Então, junção de todas as coisas, né? Por isso que a gente tem que falar, é global. Não é o ponto, você está comendo pouco, está comendo mal, ou você está fazendo pouca atividade física. Não, além disso tudo, é o que motiva. Né? Uma criança ela é muito motivada pelos espelhos que ela tem. Né? Então, os pais estão mais interessados. E assim, antes de virar um problema, é importante dar uma certa responsabilidade para os cuidadores, né? Que são quem ficam mais próximos das crianças. Se você já tem um problema e quer corrigir, é muito difícil essa criança achar que ela tem um problema. E também é muito difícil você falar para a criança que ela tem um problema. Sim. Né? É muito delicado em uma fase da vida em que elas estão absorvendo muita informação, muita coisa, muito mais do que a gente faz do que a gente fala. Né? Então, dentro dessa regra que a gente tem muito consolidada, que é sedentarismo, uma alimentação, né, excessiva e desbalanceada, criando obesidade, quando a gente fala de crianças, eu acho que um ponto importante de falar é trazer
um desejo e uma atração para o que ela vai comer e o processo do que está acontecendo ali. Então, traz para a cozinha um pouco. Ela não precisa pegar na faca, mas ela pode ver, olha, tá vendo esse brócolis aqui? Olha, uma mini árvore, a gente faz até algumas similaridades com o que a gente vê, né, por aí. Mamãe vai colocar na água, ou quem tá cozinhando, virou um arrozinho verde. Tem muitas pessoas que fazem até similaridade com heróis e tudo. Mas é trazer um prazer que lá na frente vai se transformar, obviamente, né? Não vai ficar achando que é só o arroz do Hulk. Mas ver um prazer no processo que tá trazendo. Porque a comida é isso, ela tem que ser prazerosa, mas além desses macetes que se usam, que é muita gordura, muito sal e muito açúcar. Então não é só uma explosão de sabores imediata em que a gente precisa toda hora estar comendo um pouco mais. Não precisa ser todo dia, porque na correria, no corre-corre aí, né, de brasileiras, a gente sabe que não é essa a realidade e essa a vida, mas se você tiver um final de semanazinho que você for, é legal você trazer isso pro seu filho. Eu lembro, até hoje, a nossa tem mania de construir os monstros com os legumes, verduras, fazer desenho com as cores, que é legal ser esse caminho lúdico ainda para as crianças, né? Agora, trazendo assim para uma parte prática, Ana, mães, pais que estão assistindo a gente, vamos dar ideias aí de merendas, por exemplo, viáveis, práticas, que a gente pode deixar prontinho e que seria um bom plano para os nossos filhos levarem? Com certeza. Olha, o que a gente tem que ver também de realidade é que não é que a gente está cortando todos os produtos. O interessante é ter os mesmos produtos que a gente gosta, mas de uma forma mais artesanal. Então, não tem um problema dele levar um bolo de banana como uma sobremesa. Faz em casa. Faz em casa. Compra um que foi feito em casa. Tem várias redes, não vou dar nomes, né, não dar royalties, mas temos redes, assim, que conseguem já fazer, né, esses bolos artesanais. E um artesanal não precisa ser tão caro ou tão chique. Só significa que uma pessoa pegou os ingredientes, juntou e fez com a própria mão ou com a ajuda de uma máquina, não foi? Algo completamente artificial. Industrializado, numa linha de série, né, com produtos artificiais. Empacotado, exatamente. enfim. Então, por exemplo, os sucos. Também pode ser um suco natural, você só bota numa garrafinha que ele consiga levar. Esse é um exemplo. Tem problema de ser batata chips, tudo? Não, mas, por exemplo, temos banana, temos mandioca. Então, a gente pode trazer outros ingredientes para as mesmas preparações que eles estão levando. Então, o sanduichinho de cada dia, né? Eu pratico muito de fazer o sanduíche para ela, mudando o pãozinho, um dia requeijão com queijo, outro dia presunto, outro... Exato, só tem que ter cuidado para a temperatura. Então, por exemplo, dias muito quentes no verão, é um pouco complicado levar o sanduíche. Dependendo do recheio, que pode estragar e a criança não vai conseguir comer. Então, pode ser algo mais seco, né? Então, um sanduíche que não tenha um recheio tão molhado, né? Não tem problema sobre isso. Ou uma pasta que não seja a base de maionese, pode ser de creme de leite. Essas são umas sugestões bem sutis, mas que fazem com que isso tudo se resolva. E, como ela é um espelho, os mesmos lanches que a gente tem em casa, né? Então, se você desde o começo, por exemplo, mostrar para essa criança que pode comer algumas castanhas, não tenham medo, não vai engasgar, não vai morrer, tá tudo bem, né? Pipoca é um bom lanche, mas não as que a gente compra, né, prontas assim, não é de micro-ondas, né? Compra do carrinho na frente da escola ali. Fruta, gente, fruta não é penitência, é uma coisa que a gente também tem que trabalhar com as crianças desde o início, porque os adultos também têm que entender isso. Lanchar fruta não é uma penitência, não é porque alguém tá fazendo dieta. As frutas são saborosas. Aí, posso dar um exemplo? Eu acho maravilhoso. Na minha escola, assim, né, quando eu era jovem, a cantina da escola tinha lá as coisas normais de... Não sei se isso mudou hoje em dia, mas na época, assim, a maior parte dos meus amigos comia, sei lá, pizza, hambúrguer. Já melhoraram, já estão menos assassinos. Era um fast food no intervalo. Era terrível. Porra, enfim, joelho, aquelas coisas. E eu... Nossa, amo joelho. E eu, amo. Eu, criança assim, 15, 14 anos, eu já queria evitar isso. Então eu levava banana. Você já queria evitar? Eu sempre gostei de me alimentar bem. Meu Deus, Rafael. Uma boa influência em casa, né? Minha mãe estimulou bastante isso. Mas eu levava banana. E nego me sacaneava, porque, né, enfim, era jovem, tava em estado de crescimento aí. Parei por ali também, né? Como vocês podem ver, mas... cara, eu comia 4, 5 bananas de lanche. Então não é uma penitência, mas
quem olha de fora e não tá acostumado, é algo estranho. Então o nego me sacaneava. Às vezes o nego me sacaneava. Eu só não comprava porque não tinha dinheiro, mas por mim, eu comeria o joelho, a coxinha, Cara, eu aí não eu comia. roubava de alguém. Nossa, era muito louco, era coxinha, né? Era esfirra, era joelho, era hot dog na saída, 4, 5 carrinhos na nossa escola em Cuiabá, parados ali na porta. Esse é do Zé, esse é do Antônio, esse daqui não sei o que lá. Aí a pipoca doce, o algodão doce na saída da escola. Era quase todo santo dia. E você pegava o algodão e ia comendo no carro. E não matava fome, né? Não matava fome, Era né? aquilo. Saciava. Mas era o momento de comer. É lógico. Nossa, gente, vai deixar. Então, Bota ali no balcão, já foi. Agora é importante, né, pra gente trazer essa consciência que às vezes acha que vai estar abafando, por exemplo, num suco de caixinha e vai ter uma alta concentração ali de açúcar. Então é melhor você fazer em casa ou fazer os de garrafa. sim, e também tem uma outra questão. É importante ler no rótulo se tem algum dos ingredientes que eu vou falar agora. Edulcorantes, suco de maçã ou a base de maçã, purê de maçã. Porque ele está sendo usado como um açúcar, que não é dito como açúcar na legislação, mas ele tem essa adição. Então, tem muitos sucos de uva, por exemplo, de caixinha que eu encontro, só fruta, 100% fruta. Primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade também no produto, suco de maçã. Aí você toma um suco de uva que não tem muito gosto de uva. E o seu pai quer mudar, né? Vamos dizer assim, vamos agora então pro suco integral, suco de uva integral. E você recebe aquele sabor forte, meio amargo, meio... Não, isso não é suco de uva, eu gosto daquele outro suco de uva. Então, o paladar, ele vai sendo ensinado, e o que é bom também, a gente consegue reensinar o paladar. Então, você pode também continuar no mercado comprando aquele suco de uva que tá lá integral, ao invés de caixinha. Sim. Ele tá muito melhor. E dilui. E dilui, não tem problema, bota um gelo. O meu marido, por exemplo, bota gelo e fala, tá muito forte. Ok, mas não vai comprar o outro suco de caixinha, de que o primeiro ingrediente é a maçã, né? Não faz sentido nenhum. Então a gente acha também que tá ótimo, porque tá a fruta, tá tudo indicando lá, mas existem formas deles continuarem alegando que tá com fruta, com uma grande concentração de açúcares, sem dizer pra você que tem ali açúcar refinado ou xarope glicosado. Ana, e aquele momento em que meu filho não tá dormindo bem, putz, tá acordando muitas vezes à noite, nossa, acordou 4:30 da manhã e não dormiu mais, porque ele comeu alguma coisa ali que gerou um distúrbio do sono dele. Qual é a recomendação para faixa noturna antes de dormir, para que essa criança durma que nem uma pedra e dê até sossego para papai e mamãe ali? Olha, não existe um alimento milagreiro, apesar de que tem muita gente dando camomila para as crianças, para ver se ajuda um pouco, né? A gente tem uma recomendação que é do café, por exemplo, a cafeína. É um hábito brasileiro e tem aquilo, é espelho. Então as crianças vão querer também tomar um café. Não deve dar café ou alimentos à base de cafeína muito alta até uns 12 anos. Estou falando de 12 anos, provavelmente, né? Assim, muito tempo. Então, o que é ideal perto, né, da hora do dormir? Não dar alimentos estimulantes e dar alimentos calmantes. Mas no dia a dia da vida é um pouco difícil de fazer isso. Também tem a questão da monotonia. Então, sugestão. A alimentação também pode não fazer esse milagre, né? Porque tem outros motivos da criança querer ficar acordada. A gente pode ir por caminhos de, por exemplo, um suco de maracujá, algumas frutas mais calmantes, né? As bebidas, tomar cuidado também. Às vezes nem dá uma bebida que possa dar muita energia para a criança, né? Os açúcares são... tira e queda para deixar a criança mais acordada, né? E na alimentação em si, no prato, não dá nada muito pesado. Então, por exemplo, se você vê que a sua criança ela gosta de ficar muito, muito acordada, muito animada, e vê que o feijão, por exemplo, que é uma leguminosa que acaba dando alguns distúrbiozinhos assim intestinais, você também tem que estar atento ao seu filho, né? Evita nesse momento. Vai para um purezinho, que não tem problema nenhum. Vai um frango, um ovo. Não existe muito um milagre que a gente vai fazer. Mas o ideal é que você vá para comida de verdade, né? Que a gente sempre fala. E, ao mesmo tempo, não use tantos condimentos. Por exemplo, uma pimenta, um gengibre. A gente vá nessa variedade, mas que a gente não crie tanta ativação assim para ela. Mas a nutrição, nesse ponto, nessa fase da vida, não faz muita diferença, assim, para deixar ele mais calminho.
não deixa ele com fome também, porque com isso fome que é a ninguém medida dorme. também, pois é. Com fome e tem ninguém aquela dorme. coisa, que horas é a hora exata para ele jantar e poder dormir, a média geral, assim, A média geral- o adulto é 8, 9 horas para jantar, mais ou menos, no máximo, né? A parte Da da hora higiene. que for jantar. A parte for da dormir, higiene né? do sono depende disso, da hora que você vai dormir. Porque É, o ideal é que você não coma muito próximo da hora do sono. E isso. tem outros fatores também, mas esse é um dos pontos, que é Então, toma cuidado com isso. a criança que dorme às 10, somente às 10, ou dorme às 9, então o certo é 7, 2 horinhas antes. 3 Isso. horinhas antes. Pelo Por menos ali. 2 a 3 horas. E começar todo um outro processo para ela ir acalmando, né? Que é essa questão da higiene do sono. Comeu, ok, vai brincar um Como pouquinho. é que chama? vai. Higiene do sono? Higiene do sono. Ou seja, limpando as sujeiras do dia para entregar ela pro soninho limpinho, assim. Não é tomar banho antes de dormir. Não. É. Mentalmente falando, Mas pode ajudar. comportamentalmente falando, eu tô limpando tudo que ela absorveu durante o dia para ela poder ficar... Esse termo eu acho que a higiene não foi nesse sentido, né? De que tem alguma coisa suja. Mas é mais no processo de que você tem que ir indicando com sinais bem Sim, suaves. sim, é isso. É a higiene chegar o seu comportamental. momento. Higiene Seu comportamental. Quer ver alguns exemplos interessantes disso? Um ambiente com pouca luz. Boa. Pouquíssima luz, por exemplo. Isso é importante. Uma musiquinha bem calminha, O quase ambiente como... mais frio. Isso ajuda a dormir. E o Tela. Otaviano? Flávia Caloré. Redução de tela, né? Isso é bem importante, tirar a tela com algumas horas antes da hora de dormir também. Então são fatores que podem ajudar não só crianças, Isso é mas uma também coisa- adultos. Uma coisa interessante que eu vejo muitas vezes, né? Crianças, bebês, comendo com já um auxílio de tela. E aí eu não sei até que ponto isso estimula ou isso trava. Até nós mesmos, se a gente tá com Gente, alguma... a hora de comer é uma hora sagrada. Sim, mas às vezes, para que ela fique concentrada em frente à comida, prato de comida, tem uma tela logo na sequência ali, junto com um copinho. Isso atrapalha pela estatística sua? Atrapalha. Atrapalha muito. A gente Olha tem só, a gente, ó. recomendação de que até os 2 anos de idade, 0 tempo de tela, a não ser as videochamadas, né? Tem aquilo ali. Na hora da comidinha, na hora do almoço. Não, na vida. Mas e na hora do almoço, especialmente no Nada. alimento? 0 tela, Aí, 0 ó, tela. viu? Até os 2 anos, até os 2 anos. Até os 2 O anos. que tem acontecido? O ideal é que nunca, que a gente aproveite ali o comer pleno, né? O que tem acontecido? A tela chama a atenção da criança, ela fica mais parada, o que é uma comodidade para quem tá tendo que dar a refeição. Ela se distrai. E isso é tão prejudicial, que ela não tá entendendo aquela questão que a gente fala do aprender, Ela nem de absorve, entender. né, o que tá comendo, o que gosta. Não, ela só tá sendo, E na perde verdade, temperatura da sacada. comida, assim como qualquer, perde a temperatura da comida. Perde toda a o frescor experiência. dela, a experiência como todo, até o mastigar, talvez, de maneira efetiva mesmo. Porque ali também tem uma coisa de cognição, de aprender a mastigar também, né? aprende-se a mastigar. Você até pode pôr brinquedinhos, né, pra Sim. criança se distrair enquanto Sim. tá. Mas o brinquedo estimula, não deixa ela ali É hipnotizada, ativo, paralisada. não é Ela passivo como a das ativo. telas. Vai ter o soldadinho, Exatamente. vai brincar na comida, é legal ter o brinquedo pra eles. Eu, assim, falando da realidade, eu sei que é cansativo. Quem utiliza telas para alimentar as crianças ainda, gente, não é uma recriminação, mas é só um alerta. É um subterfúgio para que a gente tenha um pouco de mais calma para poder concluir esse processo que é alimentar a criança. Mas entenda que você também pode se divertir nesse processo. Você tem que entender que é um processo que é para você e que é para ele. Porque não adianta a gente... Ah, meu filho, que tá curtindo, tá tudo, mas ele tá vendo você. É uma questão de espelho muito forte. Então, a fase da infância, a gente tem uma janela de oportunidades muito definidora para o crescimento e desenvolvimento desse adulto, né? Então, tela é uma distração, de fato, mas ela é impeditiva para esse desenvolvimento da criança comer. A gente acha que E tá é tela adiantando, televisão, mas não tá, gente? Não estamos falando de televisão, celular, tablet, né? Não é isso. Mas essa distração toda que ela fica ali, abre a boca, filho, e você vai recebendo, você pode estar achando que tá ajudando, você não está. Então, Pode até apaga, brincar. Pode até brincar com aquela do Brinca com aviãozinho, outros daquelas motivos. outros motivos. Isso. Isso, porque se quiser deixar uma musiquinha baixa ali de fundo, dá pra, né, criar esse ambiente todo, dá pra entender. Mas a tela em si, ela é cada vez mais, assim, contraindicada, realmente proibitiva, porque a gente tá tendo também muitos casos de TDAH sendo desenvolvidos em crianças no futuro. E ela não teria essa doença. E é uma doença que não tem cura. Então, porque em alguns momentos ali no início, precisou da tela. Você não precisa da tela, mas entender que a criança tá ali para ter você.
Então, assim, é um processo que no dia a dia da vida, realidade, Trabalho. eu super entendo, trabalho, é complicado, mas tenta ressignificar pra você também. Foi uma coisa que me ajudou. Eu sou nutricionista e tudo, mas quando chegou nesse momento de eu entender que eu preciso estar pra ele 100%, e às vezes ele não vai comer, às vezes ele vai comer, fazendo isso tudo, calma o coração, vai dar certo, tá? Nos 9 meses pra frente dá tudo certo. Até hoje, pra mim, é um momento assim muito sagrado, a hora que eu vou comer, de olhar minha comida, de agradecer de cada alimento até hoje. Agora, Ana, a mãe que tá assistindo a gente que fala, mas e aí, como é que eu falo? Meu filho já tem autonomia, vai lá, abre a gaveta e vai pegar o bolinho pra levar, vai pegar o refrigerante, como é que eu faço? O segredo é não ter. Né, isso? Também tem esse ponto. Ou tentar educar, porque eu tenho um amigo meu que criou as gavetas dos filhos. Tem a gaveta do Gabriel, tem a gaveta do Manuel e a gaveta do... Esqueci o terceiro filhote dele. Ele criou gavetas na geladeira e gavetas também fora da geladeira. Que nem lá em casa, a gaveta dos proibidos. Não, estou falando de alimentos deles. Vocês têm um proibidão em casa? Não, tem o proibidão. Mas são alimentos comuns, não é um alimento nada proibido. Ah, tô falando proibido. Não, tô falando do que é normal. Isso é eu achei muito já legal. amadurecemos. Esse é o Antônio é disparado, amadurecido mais do que a gente disparado. Mas ele criou essa coisa meio educativa de criar suas gavetas. Cada um tem sua gaveta ali alimentar. Passando dessa fase, né, de que a criança tá lá precisando sozinha, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Ali, talvez seja uma necessidade de correção, né? Se existe, por exemplo, uma criança que tá com um problema alimentar e tudo. O que aconteceu antes para chegar nesse ponto em que ela tem essa autonomia e ela tá optando por certos alimentos ou que a gente está dando esses alimentos? Um ponto que eu vejo muito importante é que o alimento vira premiação. Ah, você tá indo bem, tudo, então você vai ter aquele biscoito. Você vai ter aquela receita, você vai ter aquilo ali. Entender que nesse ponto a gente pode trazer outros compromissos. A criança tá ali para ser às vezes desafiada, ela gosta dessa interação, desse entretenimento, né? Então, tá tendo alguma coisa que você tá percebendo, né? Claro, busque uma ajuda profissional se você achar que, por exemplo, seu filho tem uma seletividade alimentar muito forte, tá atrapalhando. Busque um profissional, fala com um pediatra, fala com um nutricionista. Existem esses cuidados. Mas falando de uma criança normal, que na rotina ali, tá querendo pegar na gaveta dela. Vai dar um trabalhinho, sim. Mas se é uma gaveta que ela não está sendo muito bem assim abastecida com os alimentos que ela precisa ter com muita frequência, é começar a identificar do porquê que ela gosta daquele ali, o que ela pode ter naquela característica em outros alimentos também. Então, por exemplo, alguém que gosta muito de doce, eu gosto muito de um doce. Que tal oferecer uma manga, um sorvete de manga? E doce de outras maneiras, né? uns outros formatos de doce, não excluindo aquele, mas acrescentando. É muito mais fácil quando a gente adiciona do que quando a gente restringe. Principalmente com crianças, porque elas não têm tanta maturidade cognitiva para entender que é um benefício para ela. Sim. E não que ela está sendo punida, porque muitas das vezes a comida realmente é um presente. Eu tenho uma pergunta, é uma dúvida, aliás, assim, a hora que a mãe percebe, o pai percebe que ela está comendo um pouco na escola ou vice-versa, está comendo pouco aqui em casa. Está tendo uma diferença da quantidade e qualidade, da diversidade de alimentos entre a casa e a creche, a escola. Isso é normal? É bom o pai prestar atenção nisso? Perguntar. Muito bom o pai prestar atenção. E o que muito me relatam é o contrário. Em casa não come nada, eu tô nervosa, tô preocupada, não sei o que tá acontecendo. Vai na creche. E na creche como é que tá? Come tudo. Se deixar até repete. Eu tenho um caso muito próximo que foi assim. Mas por que ele não come em casa? O ambiente todo influencia. Quando ele está na escola, os amiguinhos dele todos estão comendo. Todo mundo é o espelho, né? É o momento e todo mundo está focado em comer. Quando a gente está em casa, muitas das vezes as pessoas não estão interessadas assim em estar só comendo. A criança come antes da gente, é um outro horário, né? E ela vê, o que ela percebe? Eu tô comendo uma coisa diferente, eu quero comer igual meu pai e minha mãe estão comendo, ou igual meu irmão tá comendo. Por que eu tô comendo diferente? Eu não quero isso. Tem bebê que gosta, que quer sentar na mesa com os pais também já novinho. Lógico já que quer se sentir integrado. Lógico que sim, mas eu quero dizer que os horários se desencontram, né? Talvez, então a gente tem que se policiar de estar junto, né? Exato. E uma das informações mais importantes para saber se está comendo muito ou pouco é a curva de crescimento e desenvolvimento dela. Deixa eu voltar para fechar da creche. Então, se ela detectou que está comendo mais na creche, em casa quase nada, o que ela tem que tentar fazer?
Pra tentar equilibrar esses dois mundos? Exato. Primeiro, eu acho importante perguntar na creche ou na escola, né, como é que tá sendo a alimentação, porque é uma informação que quem tá lá com eles sabe muito bem qual é a criança que come, que não gosta daquilo, que gosta de tudo, que rouba a Cheeseburger comida do todo coleguinha. Em casa é cenoura, vagem e na escola Chega na cheeseburger. escola. É. Você sabe qual é o perfil do seu filho ali dentro, quando você não tá vendo, quando não tá com você, né? E quando está em casa, eu vou dar as duas situações. Come muito na escola e não come nada em casa. Tenta fazer com que a refeição dele seja no mesmo momento que a de vocês. Enquanto ele come um pouco, você também come o seu. Começa a falar sobre a comida, o que ele tá achando. Falando de uma criança um pouco que assim, já pode conversar e entender, né? Bebês, a gente tem uma outra estratégia. Mas, assim, o que você tá achando? Você gosta dessa comida? Começa a perguntar. Tentar repetir os horários, que de repente ele come na creche 1 hora mais cedo, de repente atinge o pico da demanda dele, talvez. Isso. Então pergunta, cria essa curiosidade nele, cria esse processo nele de que ele também pode influenciar naquela comida, que ele pode comer algo que ele goste também. E o pai que rouba a comidinha da criança, isso é positivo? A criança se sente importante, sente que a comida dela é valiosa? O pai que rouba não, mas a mãe que dá do próprio prato ajuda. Mas o pai que rouba aquelas duas Você colheres... tá falando pra mim, é isso? Tu ainda não tinha Agora eu tô entendido, aqui, Rata? eu tava aqui viajando. Eu tô lembrando da Pai Júlia, que é rouba as que é a minha duas enteada, minha colheres. filha. Não, a Júlia não pode chegar A perto. Júlia, você não pode tocar no prato desde os 6 anos de idade. Ela é uma serial killer disfarçada de filha. Porque ela abre o zíper e fala assim, sai daqui maldito e fecha. Tá certíssimo. Tá certíssimo. Domínio dela, só dela. Porque comida de criança, gente, a melhor coisa é dar aquela roubadinha assim, pergunta, já acabou? E fica aquele restinho pra você. Quando o Flávio começou a falar de comida esfregando na cara, quase eu comecei a me ver também pegando um monte de comida. Porque eu lembro dessa fase, né? É uma trabalheira, mas é tão bonito também ver eles lindo, descobrindo, lindo. pegando, tateando. Não, se ele já acabou, já chegou na necessidade dele, sobrou, aí não tem problema nenhum. Agora, se tá ali, por exemplo, tem gente que já deixa o melhor pro final, né? O que eu mais gosto fica no final. E aí lá no finalzinho tá roubando, aí eu acho que vai gerar até uma briguinha interior, assim, um dia ele vai roubar do teu. E aí não vai ser legal, né? Agora, uma situação que é muito comum. Vou viajar, vou passar 20 dias lá no interior, na fazenda do meu tio, na chácara do meu avô, na casa da minha irmã, na cidadezinha do interior, que talvez não tenha aquele supermercado que tem as coisinhas do meu filho. Qual que é a melhor solução? É comprar logo tudo aqui, garantir a alimentação dele, botando na mala tudo que ele precisa? Olha, você acabou de retratar uma coisa que aconteceu comigo recentemente. Fomos viajar para Florianópolis. Não tem como levar dentro do avião um monte de comida. Tem isso. Sem sal, sem açúcar, feito em casa, precisa de refrigeração. Começa por aí. Viajando, primeiro de tudo, o que você tem que perceber é o que eu consigo achar com facilidade em qualquer lugar. Frutas e vegetais a gente consegue. Né? Então, as frutas... Por isso que eu gosto de voltar para as frutas, porque muitas pessoas não comem frutas, gente. Ou quando vai comer naquele açaí com leite em pó, e, enfim. Aqueles assuntos... É um sorvetão que... aquela composição fruta. completa. Então, procure, desde o início na sua casa, colocar já esses alimentos que você consegue encontrar com facilidade no Brasil ou onde você for, enfim. Dentro disso, você perceber em que momento você pode encaixar e em qual momento você vai ter que abrir a brecha. Então, às vezes, você vai para um restaurante, alguma coisa dessa, falando das restrições, por exemplo, de sal e açúcar. Eu não encontrei lugar que tivesse. Indo dos restaurantes mais, assim, com uma grande variedade e os que sejam mais restritos a pratos. Não tem. O que você vai fazer? Não vai comer? Agora, já ouvi também acho que foi aqui até, que a papinha pronta ali uma vez ou outra não é nenhuma crise. Vai te atender muito bem, alimentar a criança para você viajar em paz. A papinha já foi tão Exato. condenada já tantas vezes já. Ela ainda é condenada, mas a gente aceita ela um pouquinho às vezes, né? Porque depende do tipo da papinha. E o que é bom é a gente fazer esse burburinho, né? Esse assunto, para que criem alternativas modernas para nossa vida cotidiana e que elas sejam realmente saudáveis. A gente não quer o falso saudável, a gente quer o real saudável. Sim. Então, as papinhas industrializadas agora, tudo tem um direcionamento agora que elas são realmente a base de vegetais. A base de... Tem alguma coisinha ali? Tem, mas tem uma base. Mas é transformar o eventual também. Uma viagem não acontece sempre. E também tem aquela coisa do carro também. Vou viajar 1000 quilômetros, eu tô Também, gente, Você você tem- resolve um problema pontual. Resolve pontualmente. Bota a sua papinha lá, 5 garrafinhas, 4 potinhos, né? E vai embora. E vai, a criança vai entender, porque também é uma textura.
Não é que você tá restrito a não dar papinhas, a textura, né, que seja amassadinha nesse sentido. Você tá totalmente liberado a fazer isso. A questão é já ir introduzindo para a criança que ela também é uma alternativa e não somente aquela. Então, vou para um lugar que eu não tenho domínio, não tenho nada. Acalma o coração, respira. Pensa em tudo que você já ofereceu para ele, o que você pode também levar em quantidades pequenas. Leva um biscoito, leva alguma coisa. Agora tem biscoito para crianças. Eu achei maravilhoso. Feito só de purê de vegetais. Foi uma coisa que me salvou ali. Ah, que legal. Então, explora o que tem naquele ambiente. Porque já que é um aprendizado, também é bom você ver o que tem lá. Nem sempre só tem coisa ruim. Na chácara, então, é melhor ainda. Vai aprender onde vem onde tem tudo. E vai explorando tudo que tem lá. Então, não precisa carregar a sua bag, né, com todas as comidas da criança e levar e deixar ela só pode comer aquilo, porque também é uma outra questão. Você está restringindo a criança de aproveitar o que tem ali e se tornar o processo um pouco mais leve. E até trazer algo experimental e descobertas da região, do novo local, da casa de fulano, de ciclano, outros sabores que ampliam até a cognição, né? Até essa potência de entendimento de tudo. Quando que a criança pode começar a comer, de repente, comida normal, entre aspas, mas comida mesmo, o arroz, o feijão, que seja já com algum tempero, um sal, alguma coisa? Porque o que eu pensei aqui, leigo, né? Não tenho filho ainda, mas já tô aprendendo. Se a gente vai numa situação dessa, dependendo da idade, óbvio, né? Se não for um bebê, mas de repente uma criança de 1, 2 anos que já fez, 3 anos, 4 anos, que já fez uma introdução alimentar, na minha cabeça, assim que eu ouvi a pergunta, eu pensei, mas se for comida de verdade, talvez não tenha um grande problema. Se você come ali o arroz, o feijão, uma carninha, uma batata cozida, tal, que muitas vezes tem em qualquer lugar, você vai encontrar em qualquer lugar, né? Poderia ser uma opção, ou não, tô completamente errado, viajei. Você tá parcialmente certo, porque falta só uma informação. Até os 2 anos, a gente não pode dar açúcar. Até o primeiro ano... Mas sal, tudo bem. Sal, não. Nada. Até o primeiro ano, sal. E é essa questão. tá falando tempero. Não falta tempero. Peraí, deixa A fase mais Peraí, trabalhosa de criança é de 6 meses até 1 ano e meio, 2. É a fase trabalhosa. Peraí, mas o que sal e açúcar que são os 2 pilares da nossa alimentação ali básica ali, de temperos, eu quero dizer, mas o sal não pode até o primeiro, pode até o primeiro ano, como é que é? Não pode até o primeiro ano. Até o primeiro ano. Consideram também porque há uma imaturidade renal. Então, a gente não pode sobrecarregar. E a outra questão é, mas eu cozinho tudo, né, assim, vamos dizer, você tem um Masterchef na sua casa. Não é excesso de sal, nem nada. Mas a gente tem que considerar que a população brasileira também tem uma outra questão, de que consome excesso de sal. E não é sal de comi na batata frita, é o sal adicionado. Então, eu vou fazer um arroz, fazer um feijão, boto sal demais também. A gente não pode ir nessa régua, né? Por conta disso, até 1 ano de idade, a gente recomenda que não tenha adição de sal nenhum, mas a gente pode usar alimentos com sal. Tá, e o açúcar até 2 anos. Isso é muito legal a gente passar, porque são 2 temperos que estão no cotidiano do brasileiro ali, na beira do fogão, né? Exato, mas o que a gente faz? A gente faz outros caminhos. Um feijão, você poderia colocar louro, alho, cebola, todos os outros temperos que você quiser. Você tem um mundo inteiro de temperos, você só não pode o sal. Aí antes então de pôr o sal no final, antes de pôr o sal no final, você já tira o feijãozinho lá do seu filhote. E deixa vai separadinho. Ficar, e deixa separadinho. Antes de finalizar as comidas, você já tira e deixa separadinho. Mas a trabalheira é de 6 meses até 1 ano e meio, 2, porque é isso. Tem essa política para a comida das crianças, sem sal e sem açúcar. Boa, eu não sabia dessa, mas em casa, imagino que seja mais fácil, porque você vai fazer dessa forma e tal. Na viagem, é mais difícil, porque o tempero, aí acaba sendo a papinha. Aí é a papinha que vai te salvar. Ou você pede no restaurante, tem por exemplo, uma porção que salvou a gente foi legumes salteados na manteiga. Só pedir, não tem sal. Tem como fazer sem sal? Tem. Fizeram. Um purê? Tem. É tudo você vai ter que... assim, conversar. Porque até o menu infantil é o quê? Macarrão com filé de frango ou um mini hambúrguer com alguma coisa que já tem sal, já tá frito. Batata tudo isso, e batata frita. e batata. Então, nem a papinha tem no restaurante, né? Então, você vai indo por outros caminhos e tentando nas outras refeições complementar o que estava faltando, porque é um momento eventual. Mas a partir dos 2 anos, tá tudo bem pedir tudo que tem no restaurante. Então, é dali. E liofilizado? Eu comia muito banana liofilizada, tal. Você falou de batata, às vezes, dessas, enfim, que são vendidas por aí, que poderia ser uma facilidade. A gente sabe que algumas são
piores, outras são melhores, né? Tem algumas até que são assadas. Mas esses legumes, bananas, frutas liofilizadas são uma opção ou não? Maravilhosas. A liofilização, para quem não sabe, é como se a gente estivesse congelando esse alimento tão lentamente que a gente vai só tirando a umidade. Então, ele é o inverso do forno, mas traz o mesmo resultado. Então, o forno a gente coloca lá, ele vai secando. A liofilização também vai secando mais a frio. E a gente também tem nutrientes e antioxidantes, que a gente, daqui a pouquíssimo, é uma tendência que vai ser consolidado. Quanto de antioxidante seria bom para a gente ingerir durante o dia, são mais preservados em certos alimentos. Então, é uma opção maravilhosa. Se a pessoa gostar da textura e tudo mais, eu super indico. E doutora Ana, que horas que entra a nutricionista na vida do bebê? Que horas que essa mãe tem que ligar para alguém e falar assim, doutor, como é que ele tá? Que momento que é o adequado para tentar entender como é que tá o corpinho dessa criança, desse bebê? Pode surpreender muitas pessoas, mas com 5 meses já é o ideal ter a nutricionista materno-infantil. Porque você já vai preparar os pais e os cuidadores para as necessidades que ele tem que ter e o que ele pode também ter de reflexo. Tem um reflexo que o bebê tem, que é o reflexo de gag, que muitos pais confundem com engasgo. Então, ele tem um reflexo que é assim, esse pedaço tá muito grande pra mim, então eu vou jogar fora. Isso causa alguns traumas. Fala assim, não, meu filho quase engasgou. Não quase engasgou, era o gag. E começa a não dar certo alimento. Então, às vezes, a restrição alimentar começa não pela criança que tá rejeitando, são pelos pais e cuidadores que não estão mais oferecendo tal alimento ou tal textura e vai ensinando pro bebê, pra criança, que ela só pode ir pra esse caminho seguro. Aí, quando chega com 1 aninho e pouco, que ele já tem mais autonomia pra comer e tá dando abobrinha de outro jeito, né, ou a carne, a própria carne, não, isso eu não conheço, você nunca me deu assim, eu não vou querer comer. O desconhecido nem sempre a gente tá querendo, né, explorar. E fica nesse meio do caminho. Então, com 5 meses já é o ideal. Claro, o pediatra continua acompanhando essa questão do crescimento, das fórmulas e tudo. Mas assim que o bebê tem que começar a comer, o nutricionista seria ideal para começar esse acompanhamento. Ótimo. Olha, temos quase 1 hora Muito bom. que está nos alimentando de conhecimento. Mas é Muito maravilhoso porque traz, né, às vezes coisas que estão ali no nosso dia a dia e que nem sempre a gente vê, que nem sempre a gente tem conhecimento. E, de novo, é a fórmula que a gente já trouxe aqui, até com a Jenny, nossa Nutri, da alimentação saudável, é a alimentação de comida de verdade. Faça a comida de verdade, abuse do legume, da verdura, das frutas. Improvise quando não desce, vai fazer a viagem de estrada de 1000 quilômetros. Vai pra papinha, resolva a sua vida, depois você compensa. Certeza. Não vai acontecer Não vai na noia, não vai... Tudo bem. Se eu pudesse dar uma sugestão, assim, pra vida de vocês, só faz o inverso do que estão estimulando a gente. Torna o cotidiano eventual e o eventual cotidiano. Então, se na sua vida você tá indo muito com alimentos prontos, já preparados, que já estão ali, torne isso eventual, não precisa cortar. E trazer a comida de verdade, claro, como uma base do seu dia a dia, para que na sexta-feira, que tenha, né, o happy hour e tudo mais, uma festinha, você não tenha problema algum em comer aquilo ou se aproveitar. A criança também vai aprender que nem a gente, então ela tem direito ao sextor dela também, ué. Tem o direito de, no aniversário, poder comer um bolinho com açúcar, um brigadeiro. Delicioso. Esse é o sabor da vida, gente. Com certeza. É o que a gente prega aqui no treino, né? O Rafa, quando criou a metodologia do treino, pensando em tudo que envolve nosso pilar de treino, sono, gestão do sono, gestão do estresse, a questão da alimentação, a gente entende que a vida é também comunidade, né? É equilíbrio, não é só sobre corpo, não é só sobre mente, é poder fazer o que você quer da vida, mas estar bem, ter bem-estar para qualquer coisa. Isso começa lá na infância, Já na gestação. Já na gestação, Já na boa. gestação. A mamãe pode tomar sua cervejinha assim de vez em quando. Não, pode não. A mamãe gestação, depois de parir, né? Ah, não Depois pode? de Não, achei que parir. na gravidez pudesse uma cervejinha só pra curtir. Eu bebi cervejinha Você não durante a bebeu? gravidez. Não bebeu, né? O maior sacrifício é esse. Então Eu tô essa eu não até sabia. hoje- Eu tô até hoje querendo uma caipirinha. Aí, ó. Não posso, menino. Cerveja também não pode. Não sabia. Eu achei que cervejinha pudesse de maneira... Eu tô falando de Quando maneira a super gente- moderada. Olivia, com 2 meses de nascida, quis assistir Amy Winehouse. O que eu fiz? Tirei leite para o dia e o dia seguinte, que eu falei, eu vou tomar uma cerveja e assistir mesmo. Amy Winehouse. Eu não bebia O último show dela
no Brasil. Que no primeiro copo já fiquei, ó, numa alegria. Também é economizável, tá? Eu tinha tirado leite pra poder ir lá no Tem. show. Então, já que a gente falou isso, só pra fechar então completamente, na hora da gestação, tô ali, mamãe, não beba cerveja. Tem um óbvio, né? Mas eu acho que vale lembrar. Nenhum álcool. Cerveja, vinho, Nenhum vodkas, álcool. nenhum A gente álcool é manda recomendado. isso pro nosso feto. Antigamente, a gente tinha a recomendação de tomar cerveja preta pra aumentar a produção de leite. É isso. Talvez foi daí que Foi você daí que eu lembrou. tirei isso. Em Cuiabá, no interiorzão, a cerveja preta é uma época que teve esse momento, sim. Era cerveja preta, canjica, muitos alimentos. Mouse beer. Até aumenta. mouse Isso aí. Até agora. Não, assim. Não sabia que tinha esse mito aí, não. Mito não, era Aí, realidade, era indicação. É isso. Aí foi cortado, porque existe uma doença que o feto ele vai ser afetado quando a gente consome álcool na gestação, principalmente no início, no primeiro trimestre, que ele pode ter várias deformações cognitivas, físicas, por conta da ingestão de álcool da mãe. E não é porque ela abusou do álcool, não. Quantidades mínimas já afetam o bebê. Que coisa, olha, é bom esse alerta, hein? Então, calma, gente. Ser mãe não é se doar, ser mãe é dar. Você dá tudo que você tem, mas um pouco seu tempo, suas restrições também. Mas é uma fase muito importante porque você não consegue, depois que ele sai da barriga e tudo, você não consegue corrigir. Então, respira fundo. O que eu fiz? Dei aquela cheiradinha nas bebidas. Que nem enólogo que fica cheirando vinho. Nossa, tá ótimo. E vida que segue. E aí vambora. a parte de junk food, fast food, alimentos industrializados. Claro, tudo tem equilíbrio, mas é permitido de qualquer maneira, de maneira moderada também? Nas crianças ou nas mães? Nas mães, na gestação. Tô no foco da gestação. Não, na gestação, tudo equilibrado, tá liberado. A gente só não estimula que tenham esses excedentes. Permitido, só que quanto mais saudável a gente for, mais Melhor, nutriente claro. positivo a gente tá levando Mas é pro claro nosso que nem feto. todas as mães têm capacidade de organizar uma dieta ao redor disso. Mas não porque- precisa ser uma dieta. Ao invés do fast food, faz o seu arroz com feijão pra semana Ai, inteira ó, e boa. come o arroz com feijão Tem com legume aquilo. e carne. Não pode fazer, tem opções já nesses deliveries, tudo também, que você consegue ter. Então, um dos impedimentos são esses. E lembrar, é uma informação muito importante que está sendo desenvolvida, muitas pesquisas, mas já está confirmado. O líquido amniótico da mãe influencia já o bebê. Você Então, falou o que no início. você está comendo realmente está influenciando seu bebê. Claro, pode comer chocolate, pode comer tudo. Tem vontade, tem desejos. Ok, seu filho não vai nascer com cara de coxinha, se você ficar sem comer coxinha. Mas pensa nisso, não é só você. E depois que o seu filho sai, você tem um longo caminho para poder retomar o corpo que você tinha. E não tô falando de estética, eu tô falando de bem-estar. Então, Até porque o seu corpo ficou 9 meses processo. ali sem decifrar direito alguns alimentos que ficaram de fora, né? Ou até bebidas, né? Então é importante também voltar com moderação. pensa que é um longo jejum, gente. Um copinho já vai fazer todo o efeito. Aí nasce Gente, até eu agora fiquei com vontade de comer agora também. Vou papinha agora. Olha, foi bom demais, Ana. Te agradecer. obrigado. Acho que a gente Gente. trouxe um monte de questões aí boas pra quem tá nos assistindo. Viu? Vamos cuidar da nossa criançada, vamos cuidar da gente. Coisas simples, botar a galerinha aí pra correr mais, fazer mais atividade e se alimentar de uma forma mais saudável com comida de verdade. Obrigado, doutora. Obrigada, viu, Obrigada, Ana? Muito também. obrigada. Ó, esperamos vocês no nosso próximo, então, Talks. Talks.